Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa primeira aula. Eu sou o Eric Marques, eu sou sócio da Axiom e sou professor de Revit também. E antes de qualquer coisa, eu queria te pedir para tirar uma foto ou um print aqui da tela e postar nas suas redes sociais, comemorando que você está aqui e também avisando as pessoas que você conhece para entrar também nesse evento e participar também, aprender um pouco mais sobre Revit. Bom, até o momento da gravação desse vídeo a gente tinha mais de 5.000 inscritos no evento. Agora com certeza já tem muito mais e com a sua ajuda esse evento vai ser maior ainda. Então posta lá, marca a Axiom no @axiom.br e coloca hashtag quarentena produtiva. Bom, nesse primeiro vídeo eu vou te contar um pouco de algumas experiências profissionais que eu tive e em especial uma que foi agora em fevereiro, bem antes de começar a quarentena aqui na Espanha, né, que é onde eu vivo. Eu tive uma experiência profissional que tem tudo a ver com esse curso e que inclusive foi uma das inspirações para a gente decidir fazer esse evento. E é bem interessante compartilhar essa história porque também contribui com o seu crescimento profissional. Bom, além disso, eu vou te contar uma outra história também. E além disso, eu vou te falar como emitir o seu certificado oficial Autodesk, que você vai emitir no final desse evento. Eu vou te contar aqui nesse vídeo como você vai fazer. Beleza? E por fim, claro, a gente também vai abrir o Revit e vai começar a desenvolver o nosso projeto, né? Bom, então vamos lá porque tem muita coisa pela frente aí. Bom, eu quero também antecipadamente pedir desculpas, porque a qualidade do material com certeza não vai ficar tão boa quanto eu gostaria, beleza? Além de eu estar gravando em casa, né, isso aqui é um pedacinho da minha casa, eu estou em processo de recuperação do coronavírus, assim, já estou me sentindo bem melhor, mas ainda tenho muita tosse e, bom, eu me esforcei para não cancelar o evento, porém, provavelmente o vídeo vai ter mais cortes do que o normal, né? Então vai ficar um pouquinho pior do que o normal, mas ainda assim acho que vale a pena. E é isso aí, né? Sem sacrifício não há vitória, então vamos lá. Bom, uma outra coisa que eu sempre digo no início de todos os eventos, cara, os vídeos são longos, então clica aqui na engrenagem abaixo do vídeo, coloca o vídeo para acelerar. Eu gosto de assistir na velocidade 1.5, eu acho que fica excelente. Porque daí você vai ver o vídeo muito mais rápido e de uma forma muito mais dinâmica, beleza? Então eu recomendo que acelere, você avalia, vê se fica legal para você, mas recomendo muito que acelere, vale a pena e é isso aí. Bom, então como eu tinha dito, né, eu decidi fazer o evento com esse tema agora em abril, porque em fevereiro eu tive uma experiência profissional relativamente desagradável aqui na empresa que eu trabalho, aqui na Espanha. Foi logo antes de começar a quarentena. E a questão é que eu fui fazer uma prova de Revit estrutural lá na empresa que eu trabalho. E também envolvia armações e tudo. Eu até sabia mais ou menos como fazer, mas o resultado foi inesperado. Bom, eu vou te contar a história daqui a pouco, mas antes de começar ela, eu queria te dar um contexto, beleza? Eu trabalho com Revit há 8 anos, mais ou menos, tá? Que é bastante tempo. E se você já trabalha com Revit há alguns anos também, você provavelmente vai concordar comigo que normalmente demora até ter aquela virada de chave, né? Ou seja, até você migrar realmente, totalmente, do CAD para o BIM. Para algumas pessoas demora meses, para outras pessoas demora anos. Para mim, por exemplo, demorou anos. Talvez você tenha tido essa experiência, ou talvez você ainda venha a ter. Mas a questão é que ainda que você tenha toda a força de vontade do mundo, às vezes existem fatores que você não vai controlar. E é normal, tudo bem? É normal. A minha virada de chave completa mesmo, ela demorou tipo quase 2 anos, beleza? Quase 2 anos. Eu estudava o Revit em casa e na faculdade, mas no trabalho era tipo impossível, porque o dono do escritório não queria nem ouvir falar de BIM. Ele dizia que era modinha. E aí o problema começou que eu fui me desgastando mais e mais e mais e mais, insistindo numa coisa que ninguém queria,
Até que chegou o ponto em que a ficha caiu, beleza? A ficha caiu foi tipo... eu percebi que ninguém ia migrar para o BIM naquela empresa e eu percebi que existem fatores que fogem ao nosso controle, que é o que eu tinha acabado de comentar, né? Existem fatores que você não vai controlar e é normal. A minha virada de chave completa demorou quase 2 anos. Durante quase 2 anos eu estudava o Revit em casa, estudava o Revit no trabalho, aliás, perdão, estudava o Revit em casa e na faculdade, mas no trabalho era impossível. Eu não conseguia entrar com o Revit na empresa que eu trabalhava porque o dono do escritório, o dono da empresa, ele não queria nem ouvir falar de BIM. Ele dizia que era modinha, que isso daqui a pouco ia passar e que não queria saber, né? Bom, e durante esses 2 anos, cara, eu acreditei de verdade que eu ia conseguir fazer aquela empresa usar o BIM nos seus processos de trabalho e eu não consegui. E eu fiquei tentando e tentando, só que você começa a se desgastar cada vez mais e no fim das contas eu percebi que tem pessoas que simplesmente não mudam, não estão dispostas a dar esse passo. E tudo bem, faz parte, né? Bom, quando a ficha caiu, naquele momento para mim que a ficha caiu, que ninguém ia mudar, eu era coordenador do departamento de projeto de arquitetura e eu estava fazendo o projeto com a minha equipe, um projeto de um edifício comercial lá no Rio de Janeiro. Cara, era tudo 100% feito em CAD, né? O problema não, mas enfim, o que mais me incomodava é que, por exemplo, o projeto estrutural desse prédio, ele era totalmente feito em BIM. Totalmente feito em BIM. A empresa de engenharia, ela fazia tudo em BIM. E eu lembro até que tinha um detalhe, cara, que como a gente só podia trabalhar em CAD, a gente recebia todos os projetos exportados do Revit para o CAD, né? E era deprimente, assim. E aí, quando a gente abriu o projeto no CAD, ele, claro, né, tinha um selo lá dentro, em cima do carimbo do projeto, eles usavam um selo redondo, assim, com uma tarja, escrito: esse projeto foi 100% desenvolvido utilizando tecnologia BIM. E aí você fica se corroendo por dentro, né? Porque, cara, eu tô ali trabalhando naquele negócio, eu podia estar usando o BIM também, eu já sabia Revit, eu já sabia como aplicar, mas não me deixavam. Bom, esse foi o momento que a minha ficha caiu, esse foi o momento que a minha chave virou na minha cabeça, né? Bom, e aí chegou o dia que eu não aguentei mais. Chegou o dia que eu falei, cara, não dá mais, não dá mais para continuar com isso. Eu pedi demissão. E quando eu pedi demissão, bom, primeiro, eu não sabia que eu tive que cumprir 30 dias de aviso prévio, né? Então, naquele dia que eu não aguentava mais trabalhar com CAD, eu ainda tive que trabalhar por mais 30 dias. Beleza. Mas, naquele dia, eu também não tinha plano B, né? Eu não tinha, cara, eu não tinha outra oferta de trabalho, eu não estava buscando emprego, eu não tinha mandado currículo para ninguém. Eu só não aguentava mais saber que existia um processo completamente melhor do que aquele e continuar trabalhando de forma tão antiquada. Mas o principal fator que me fez mudar, o principal fator que me fez falar, cara, eu quero demissão, não foi esse. O principal fator foi que eu percebi que o dono do escritório ele não deixava a gente entrar com o Revit lá de jeito nenhum, porque ele tinha medo desse processo de mudança. Ele tinha medo de mudar, ele tinha medo de trocar o certo, que era o AutoCAD, pelo duvidoso, que era o Revit, que ele não conhecia. Beleza? E chegou. A ficha caiu quando eu me deparei que eu estava com medo também. Entendeu? A ficha caiu quando quando eu percebi que nesses últimos 2 anos, na verdade, eu não estava querendo só implementar o Revit ali. Eu estava com medo de trocar o certo, que era um bom emprego que eu tinha, pelo duvidoso, que era o nada, que eu não tinha nada, que eu não tinha outra opção. Entendeu? E aí eu percebi que eu tinha medo igual a ele. E aí eu falei, cara, eu não posso ter esse medo, porque se o meu grande problema é que esse cara tem medo de mudar, eu não posso também ter medo de mudar. E aí eu pedi demissão e saí do escritório definitivamente. E quando eu saí, duas coisas aconteceram na minha vida. Bom, na minha vida não, mas duas coisas aconteceram que eu quero te dizer aqui agora. A primeira coisa é que eu nunca mais voltei a trabalhar com CAD. Do momento que eu saí daquele escritório, eu nunca mais voltei a trabalhar com CAD. Assim, abro o CAD de vez em quando para ver alguma coisa no escritório, no trabalho. Pô, abro, beleza.
Mas trabalhar mesmo, diariamente, assim, projetando no AutoCAD, cara, nunca mais, nunca mais. Nesses últimos anos todos, eu nunca mais toquei no AutoCAD para trabalhar de verdade. Inclusive, estou esquecendo um monte de coisa de AutoCAD. Bom, a segunda coisa que aconteceu foi que a empresa entrou em processo de falência pouco tempo depois. Mas veja bem, o processo de falência da empresa, eu nunca vou poder te dizer, né, afirmar que foi porque eles não quiseram migrar para o BIM, porque isso não faz o menor sentido. Mas, da mesma forma como a empresa não queria atualizar processos de projeto e gestão de projetos, e eles ficavam se prendendo ao passado, eles faziam isso com todos os outros departamentos da empresa. Era uma empresa que existia há mais de 40 anos e que já foi muito grande. Então, basicamente, o que eu posso dizer é que o Revit ajudaria a empresa a não falir? Talvez ajudasse, tá? Talvez ela conseguisse mais clientes porque atualizou seus processos e está entregando agora serviços em BIM. Talvez ela pudesse economizar não só em mão de obra, mas também em retrabalho, né? Por conta do Revit ter um processo de projeto mais assertivo. Bom, então, quando você se prende a processos que são antiquados, tendo atualmente já um monte de novos processos que economizam mão de obra, que demandam, né, consequentemente, menos profissionais, menos horas de trabalho, que são mais assertivos, que demandam menos retrabalho, todo esse conjunto de fatores faz com que a empresa economize. No mínimo, ela vai economizar. E talvez essa economia seja suficiente para que a empresa perdure por mais tempo, né, imaginando que ela está em processo de falência, e em algum momento, talvez, nesse tempo extra de vida que ela ganha, pode ser que ela feche um projeto e sobreviva por mais tempo ou volte a de fato crescer. Tá? Então, claro, não posso chegar aqui e dizer que o Revit foi o motivo dela ter falido, né? O não uso do Revit foi o motivo dela ter falido, mas talvez um conjunto de fatores, dentre eles a não atualização dos seus processos de trabalho, pode ter prejudicado a empresa e, consequentemente, ter levado ela à falência. Beleza? O que a gente ganha quando a gente migra para o BIM? Né? A gente ganha agilidade, a gente ganha assertividade, a gente ganha... a gente diminui os riscos, diminui o retrabalho, diminui os erros de projeto, enfim, a gente ganha economia, de modo geral, economia e segurança no projeto que a gente está fazendo, beleza? Então, essa é a mensagem que eu quero te passar, tá? Talvez você esteja numa situação semelhante que eu, ou talvez você ainda venha a passar por isso. Mas o fato é que, às vezes, a gente se prende numa segurança que a gente tem atual e a gente se impede de dar aquele passo que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Beleza? Então, essa é a mensagem desse pedacinho do nosso vídeo. Bom, e aí o que rolou, né, quando eu pedi demissão? Do momento que eu pedi demissão, cara, até hoje, eu nunca mais parei. Eu fiquei no Revit frenético até hoje, entendeu? Eu dei palestras pelo Brasil inteiro falando sobre BIM, viajei tudo de carro mesmo, dando palestra em um monte de universidades diferentes. Eu trabalhei e continuo trabalhando em importantes empresas de projetos multidisciplinares. Então estou fazendo já todas as disciplinas de projetos em Revit, mas ainda assim meu foco é na arquitetura ainda. Atualmente eu vivo e trabalho aqui na Espanha, aqui em Madrid, e o motivo de eu ter dado essa volta toda para chegar aqui, cara, é para te dizer que eu tenho experiência pra caramba em Revit. Eu tenho muita experiência em Revit e é verdade, porém, toda essa experiência que eu tenho em Revit não me impediu de cometer uma falha em fevereiro, beleza? E é ali que eu quero chegar, em fevereiro, né? Então agora a gente vai falar sobre fevereiro. Veja bem, cara, fevereiro, uma semana antes da crise, a empresa que eu trabalho aqui na Espanha, ela estava com a vaga aberta para contratar pessoas que trabalhassem com Revit estrutural, beleza? Para fazer estruturas de concreto em Revit. Veja bem, para contratar uma pessoa, aqui a gente sempre faz uma prova, sempre tem uma prova.
um teste, né? Que a pessoa tem que ali desenvolver alguma coisa e com isso a pessoa que está aplicando a prova pode perceber se o candidato sabe mesmo o que está fazendo ou não, beleza? Isso é super comum, é comum aqui, é comum no Brasil, é comum em todo lugar, beleza? Quase sempre tem uma prova para a empresa ver se você sabe o que você está fazendo. Bom, no caso dessa vaga era uma prova bem específica porque a vaga exigia conhecimentos específicos. Nesse caso, conhecimentos em estruturas com Revit. Mais especificamente, estrutura de concreto e armação da estrutura de concreto. Exatamente o que a gente vai ver aqui nesse evento. Bom, e o que rolou? Começaram a chegar candidatos para fazer essa prova e um após o outro os candidatos iam sendo reprovados. Um após o outro eles saíam pela porta e não eram contratados pela empresa, porque eles não sabiam fazer o que a prova pedia. Ou seja, projeto estrutural, armação estrutural. Exatamente o que a gente vai ver aqui. Bom, e aí o que eu fiz, né? Babaca, cheguei lá para o cara que estava aplicando a prova, para o engenheiro responsável, e falei, olha, vamos ver se essa prova aí é difícil mesmo. E fui lá fazer a prova. Eu já tenho meu trabalho, já tenho meu emprego, não estava me candidatando a nada, mas fui fazer a prova para ver se era difícil mesmo. E eu não passei na prova, eu fui reprovado. Eu soube fazer o que a prova pedia, a estrutura e a armação. Só que, para você passar na prova, você não basta você saber fazer, você tem que saber fazer do jeito certo. Você tem que saber fazer a armação estrutural da maneira correta para que ela seja devidamente aproveitada no projeto. Eu não sabia. Por quê? Eu não tive muita experiência nessa área durante a minha carreira. Não tive, entendeu? E tudo bem, não tem problema, já tenho minha vaga de emprego, mas veja bem, o que eu quero que você pare e pense, cara, é o quanto aquela prova foi decisiva na vida das pessoas que estavam ali fazendo a prova, na vida dos candidatos que foram lá e foram reprovados. Por quê? Eles estavam lá uma semana antes da Espanha entrar em estado de alerta. E, cara, quando isso aconteceu, o mercado parou aqui, tudo parou, inclusive as contratações. Aquela vaga até hoje está aberta, ela não foi preenchida. Por quê? Porque o país está parado. Eu nem sei se eles vão voltar a pedir candidatos para ela, sabe? Então, qual é a relevância dessa vaga na vida daquelas pessoas? Qual é a relevância daquela falha que aquelas pessoas cometeram por não ter aquele conhecimento? Sendo que, se uma delas tivesse conseguido a vaga ali uma semana antes, cara, ela teria, durante todo o estado de alarme, né, do governo, ou seja, durante todo esse tempo que o país está parado, essas pessoas teriam trabalho, ainda que fosse trabalho em casa, teriam a renda, teriam a segurança. Quando a pessoa foi reprovada, ela perdeu tudo isso e ela quase com certeza não foi para outra vaga logo depois dali, foi contratada. É muito improvável, beleza? Talvez algum tenha ido, mas não todos. Então veja bem, cara, é muito relevante isso porque a vida daquelas pessoas foi completamente impactada por não ter um conhecimento específico na hora que a oportunidade apareceu. Então qual é a lição que eu quero tirar disso tudo, né? Que eu tiro disso tudo e que eu quero que você perceba um pouco também. A lição é o tema desse primeiro vídeo. Saber muito de Revit faz toda a diferença. E mesmo quando a gente já acha que sabe muito, às vezes ainda tem coisas que a gente não domina tanto, como é o meu caso, como foi o meu caso na hora daquela prova. Mas talvez não ter esse conhecimento faça toda a diferença numa hora que você precisa dele. Então, veja bem, quanto mais você estudar, quanto mais você se preparar, mais você estará qualificado para conseguir as oportunidades na hora que elas surgirem. Bom, vamos lá. Isso foi só um pouquinho de algumas situações que eu vivi, beleza? Talvez você já tenha passado por alguma coisa parecida, talvez você ainda venha a passar, talvez a sua prova esteja por vir. E esse é o objetivo desse evento, tá? Você se preparar, você ter um pouco mais de preparo para quando aquela oportunidade chegar. E aí talvez, quando tudo isso passar, quando as empresas voltarem a contratar, com certeza elas vão estar chamando mais pessoas para trabalhar com BIM do que o normal.
talvez você tenha uma oportunidade de, numa prova, colocar em prática um pouco do que você viu aqui. Cara, se uma pessoa conseguir fazer isso, eu já estou realizado com esse evento. Eu sempre digo que sorte é quando a oportunidade encontra a preparação, né? Então o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que se preparar para quando as oportunidades vierem. Bom, então eu vou te deixar agora com o Luiz Felipe. Ele é professor da Axiom já há alguns anos. Ele saca muito mais de estrutura do que eu. E ele é a pessoa que vai te dar essa parte de aula de Revit do nosso evento. Beleza? Então agora você vai passar, o vídeo vai migrar para a tela do Revit. Mas só antes de eu sair daqui, cara, eu quero te dar alguns avisos rápidos. O primeiro é, baixe os arquivos que estão aqui abaixo desse vídeo. Clica nesse botão, baixe os arquivos. Você vai ver que ali tem uma aula de nivelamento. Caso você nunca tenha aberto o Revit na sua vida, caso você não saiba mexer no Revit, começa pela aula de nivelamento, que vai ser muito melhor para você acompanhar depois essa aula do Luiz. Beleza? Bom, segunda coisa, caso você não tenha o Revit instalado, nesses arquivos aqui abaixo, tem também o tutorial de instalação do Revit para você instalar aí e continuar depois aqui o nosso evento, fazendo a aula enquanto você assiste, né? É preciso que você tenha o Revit 2018 ou uma versão superior dele, beleza? Não pode ser 2017 nem anterior, porque os arquivos não abrem nessa versão. Só 2018 para cima. Bom, então é isso. A gente se vê depois da aula. Espero que você goste aí e aplique bastante tudo que a gente vai te passar aqui. Então, a gente se vê, bons estudos e até já. Um abraço. Olá, seja bem-vindo ao mini curso de estruturas em Revit. Eu sou Luiz Felipe Machado, instrutor da Axiom Treinamentos, e convido você a participar conosco desse mini curso, onde faremos a modelagem de um projeto estrutural em concreto, utilizando ferramentas de modelagem para fundações, pilares, vigas, lajes e lançamento de armadura. O minicurso será dividido em 3 aulas, onde seguiremos um roteiro para que ao final você possa ter como resultado exatamente pranchas idênticas às pranchas que você acaba de receber em formato PDF. Caso esse seja seu primeiro contato com o Revit, eu aconselho que você assista a aula de nivelamento, para que você não tenha nenhuma dificuldade em relação a funcionalidades básicas que aplicaremos aqui ao longo dessas aulas. Do contrário, podemos então dar início aqui ao nosso minicurso. Vocês receberam aí o arquivo Minicurso Estrutura Axiom. Caso você já tenha acessado esse arquivo em algum momento, ele estará aqui exposto na tela inicial, uma vez que o Revit traz aqui os últimos 10 arquivos que foram acessados aí pelo programa. Tá? Do contrário, basta clicar aqui na faixa de modelos, no canto esquerdo superior, no botão Open. No momento que eu clico aqui na opção Open, o Revit nos direcionará para uma pasta do computador. Vocês irão até onde o arquivo está salvo, selecionará esse arquivo aí, tá? E em seguida clicará na opção Open. Tá? Dessa forma, ele também abrirá o arquivo, e temos nesse momento acesso aí ao nosso arquivo inicial, o arquivo que seguiremos até a última aula. Bom, esse arquivo está abrindo aqui na vista de capa, é uma vista de folha. Nós já temos aqui outras pranchas existentes, a prancha de fundação, a prancha do térreo, a prancha do primeiro pavimento, da cobertura e perspectiva. Notem que até o momento, nós só temos aqui as fundações, as estacas, os blocos e estacas. Nas outras vistas nós temos já aqui a locação dos grids, que nós utilizaremos como referência aí para a locação da nossa estrutura. Tá? Uma definição de uma vista de legenda, além de tabelas quantitativas aqui, que nesse momento estão quantificando as armaduras. As 5 armaduras aqui expostas são justamente as armaduras que estão vinculadas às fundações, aos blocos e estacas aí já existentes. Seguindo aqui, nós temos plantas estruturais, que são plantas de forma. Temos plantas de piso, que são plantas de armadura. Vistas aqui em 3D, onde nós temos aqui uma vista 3D livre que utilizaremos. Perspectiva de concreto, de armadura e um modelo analítico. Também, por enquanto, não recebeu nenhuma informação. Além de vistas de elevação, tá? Que também utilizaremos aí ao longo dessas aulas. Bom,
Começaremos nosso projeto através da planta de fundação, da planta de armadura de fundação. Então, aqui na faixa For Plants, planta de armadura, nós iremos até a planta fundação, onde temos já aqui, né, visível aqui, a alocação de todos os blocos e estacas que serão utilizados nesse arquivo, com exceção aqui da interseção de grid C2, onde justamente não teremos aí a aplicação de um pilar, então não temos a necessidade aqui de um bloco nem de uma estaca. Tá? Viremos até a aba de estrutura. Basicamente trabalharemos com a aba de estrutura e a aba Modify. Ok? Bom, retornando até a aba de estrutura, o primeiro painel aqui é o painel de estrutura, onde temos aqui ferramentas estruturais que veremos ao longo dessas aulas. Nessa primeira aula, nossa intenção é a modelagem de todo o nosso projeto. Então, lançaremos aqui vigas, paredes, colunas, né, no caso pilares e lajes. Tá? Começando aqui então pela opção da coluna estrutural. Ela está aqui na aba de estrutura, dentro do painel estrutura. O atalho para essa ferramenta é o CL. O Revit não necessita da confirmação do atalho através do Enter. Então, uma vez que eu digito as duas ou mais letras correspondentes ao atalho, automaticamente o Revit acessa aí o comando. Ou clicando aqui na opção Structural Columns, ou digitando CL. De qualquer uma das formas, o Revit acessará a ferramenta aí de coluna, tá? E de forma automática nos levará até a aba de modificação. Esse é um padrão para qualquer ferramenta utilizada no Revit. Sempre que eu acesso alguma ferramenta, automaticamente ele nos leva até a aba de modificação. Além disso, ele me informa na aba de modificação a ferramenta corrente. Notem que além da informação Modify, ele colocou aqui /Place Structural Columns, ou seja, ele me informa que eu estou fazendo a alocação de uma coluna estrutural. Tá? Uma forma de identificar quais são as ferramentas, quais são as funções da ferramenta ativa, tá? É se atentar aqui às informações que estão expostas após o painel Create. Né? Originalmente, a aba Modify se encerra no painel Create, mas no momento que eu acesso alguma ferramenta, de forma automática, o Revit apresenta aqui para mim, após o painel Create, as funções de aplicação da ferramenta ativa. Ó, no momento que eu der um ESC aqui e sair do comando, e retornar até a aba Modify, notem que o painel Create é o último painel original da aba Modify. No momento que eu acesso aqui a ferramenta Structural Columns, né, ou pelo ícone ou então pelo atalho CL, automaticamente o Revit traz aqui algumas opções. Bom, além disso, nós temos aqui uma barra. Dentro dessa barra nós temos como possibilidade a definição de algumas variações da aplicação da ferramenta ativa, no caso da coluna, e o nosso painel de propriedades, que traz aqui as informações da lista de tipo, onde eu posso estar fazendo a escolha da coluna qual utilizarei, além de informações adicionais, como definições de materiais, de cobrimento, tá? E informações relacionadas ao volume, ali, base de cálculo também do objeto aplicado. Bom, nós estamos na planta de fundação, tá? A planta de piso ela está voltada para o chão, ou seja, estou olhando para o chão, algo diferente do que acontece com as plantas estruturais, que são nossas plantas de forma. As plantas de forma, essas estão voltadas para cima, são plantas refletidas, tá? E nesse momento, então, a minha intenção é sair do nível de fundação, né? Ligar a base desses pilares ao nível de fundação e fazer com que eles subam até um nível superior. Pode ser o primeiro pavimento ou então um nível de cobertura, uma vez que nós teremos diferentes pilares aí com diferentes alturas. Tá? Bom, o critério de aplicação do Revit nesse momento é pela opção de profundidade. Então ele veio aqui pela opção do Depth, tá? Ele está habilitado, ou seja, ele entende que ele fará essa aplicação por uma profundidade. Não é o caso. A nossa intenção é que ele entenda que ele faça a aplicação dessa coluna por uma altura, que ele espera ali que eu defina a altura positiva. Tá? Então, vou estar colocando aqui na opção do Height. Tá? Então, inverto aqui a aplicação agora para a altura. E em seguida informo até qual nível esses pilares serão construídos. No primeiro momento, eu farei esses pilares até o nível do primeiro pavimento. Ó. Então, vou estar colocando aqui em primeiro pavimento. E o Revit entende, então, nesse momento, que ele sai do nível de fundação e chega até o nível do primeiro pavimento. A altura será a consequência entre a distância dos dois níveis, né? O nível de base, que é o nível atual, e o nível de chegada nesse momento agora que eu acabo de definir. Bom, essa aplicação das colunas, né, dos pilares estruturais, pode ser feita de uma forma individual, através da opção aqui Vertical Columns. Ó. No momento que eu venho aqui, ó, acho a interseção entre os grids, né, por exemplo, aqui a interseção do grid 1A, e clico aqui nessa interseção, o Revit faz aqui a alocação desse pilar. Notem que ele modificou a representação gráfica, ele tem ali um contorno de linhas vermelhas, justamente por conta da legenda que nós temos, identificando aqueles pilares que nascem no nível de fundação. Ok? Bom, uma forma mais
prática e rápida da aplicação dos pilares a partir da alocação dos grids existentes é através aqui do painelzinho múltiplo da opção Add Grids, que permite a alocação a partir de todas as interseções ou das interseções de grids selecionados. Tá? Vou estar clicando aqui na opção Add Grids e dessa forma o Revit entrará numa seleção apenas dos grids. Ó. Notem que ele ignora qualquer outro item que não seja grid. Ó. Tá? Ele só faz a leitura no momento que eu toco aqui dos grids. Tá? Essa é uma função que eu só consigo sair ou confirmando através do Finish ou clicando no Cancel. Não adianta apertar o ESC que o Revit não sairá desse comando. Tá? Vou estar abrindo aqui a janela de seleção. No caso, a janela de seleção da direita para a esquerda, que é aquela janela de seleção que faz a leitura de qualquer item que eu toque. No caso, que ele fez a leitura de todos os grids, sem necessidade da janela de seleção contemplar aqui e ocupar todo o espaço deles. Né? Abro aqui a janela de seleção e automaticamente ele apresenta aqui os pilares em todas as interseções de grid. Notem que, inclusive, aqui na interseção C2, que é uma interseção que não me interessa a aplicação dessa coluna. Tá? Eu vou estar confirmando aqui através do Finish. Tá? Nesse momento, ele retorna para a aplicação individual da ferramenta, onde eu posso, aqui de forma individual, estar clicando nos pontos. Eu vou estar dando ESC aqui para sair do comando. Ó. No momento que eu saio do comando, a aba Modify volta a ficar cinza, né? E retira todas as opções que eram apresentadas aqui após o painel Create. Ok? Vou estar selecionando essa coluna, dando um clique aqui nela, a coluna na interseção C2, e vou estar deletando aqui com o delete do teclado. Ok? Ó. Tem agora aqui a aplicação de todas as colunas que nós utilizaremos aí no nosso projeto. Né? Nesse momento, todas elas com uma representação aqui, né, de linhas vermelhas, justamente indicando, de acordo com a legenda que está na prancha de fundação, né, no caso em todas as pranchas, a indicação ali de que esse pilar nasce nesse nível. Ok? Bom, vou até aqui a vista 3D. Tá? Antes disso, vou estar fechando aqui todas as vistas que estão em segundo plano. Vou deixar apenas nesse momento a planta de fundação aqui aberta. Né? De que forma eu posso estar fazendo isso de uma forma mais rápida, né? De um jeito mais rápido. A gente consegue estar fechando todas as vistas em segundo plano a partir da opção Close Native Views, aqui na barra de acesso rápido, ou na aba View. Essa opção também aparece aqui na opção Close Native. Fecho aqui então todas as vistas em segundo plano. Tá? Apenas a vista de fundação permaneceu aqui aberta. Tá? E nesse momento agora venho até a vista 3D, ou aqui pela faixa 3D View, né? Na opção 3D, ou na casinha que aparece aqui na barra de acesso rápido, na opção Default 3D View, ou então também na aba View, pelo painel Create, na opção Default 3D View. Por qualquer um dos caminhos, acabo de acessar aqui a vista 3D, né? Vejo ali a locação ali de todos os pilares feitos nesse momento, né? Todos eles apoiados ali nos nossos blocos. Vou estar segurando aqui o Shift e o Scroll, entrando no módulo Orbit, né? Consigo orbitar aqui na vista e consigo estar visualizando, né, todos esses pilares. Caso eu coloque aqui pela View Cube, consigo visualizá-los aqui todos, né, começando e terminando exatamente no mesmo alinhamento. Ok? Bom, alguns desses pilares, pelo menos ali os pilares do grid 1, 2 e 3, A e B, né, esses pilares irão até o nível de cobertura. Então, preciso fazer com que esses pilares continuem, né, não sejam interrompidos no primeiro pavimento, como acontece nesse momento. Tá? Eu vou estar dividindo a tela aqui entre a planta de fundação e a planta 3D, a vista 3D. São justamente as duas vistas que eu tenho abertas nesse momento. Tá? Dentro da aba View, no painelzinho Windows, nós temos aqui a função Tile Views, com o atalho WT. Essa função me permite dividir a tela de acordo com a quantidade de vistas que eu tenho ali abertas, né, dentro do meu arquivo. Então, no momento que eu tinha apenas a planta de fundação e a vista 3D, eu consegui dividir a tela exatamente ali entre as duas. Bom, agora dentro da planta de fundação, farei a seleção aqui da caixa da esquerda para a direita, né? Abro aqui a caixinha da esquerda para a direita, entre o grid 1, 2 e 3, né? Na interseção A e B. Tá? Dessa forma, apenas através da caixa da esquerda para a direita, apenas os objetos que estiverem completamente dentro dessa janela serão selecionados. Solto ele aqui, consigo aqui ver o destaque na vista 3D de todos os objetos que foram selecionados, no caso aqui os blocos, né, e os pilares, né, correspondentes ali, são um total aqui de 12 itens selecionados. Tá? Sempre que eu seleciono mais de um item dentro do Revit, ao final da aba de modificação, o Revit apresenta aqui a opção do filtro, tá? Onde, através da função filtro, eu consigo estar escolhendo quais categorias eu quero manter dentro dessa seleção. No caso, a nossa alteração será uma alteração na altura das colunas que foram feitas aí, né, no primeiro momento até o nível de primeiro pavimento. Então, não me interessa a seleção
das fundações estruturais. Eu vou estar desmarcando aqui a opção da fundação estrutural, mantendo apenas a coluna estrutural selecionada e dando aqui o OK, ó, o painel de propriedades consegue me entregar as informações relacionadas à categoria selecionada. Tá? Então, todas as informações que nós definimos no momento que nós criamos esses objetos, a gente consegue agora estar alterando por aqui. Eu tenho aqui a informação do nível de base, do deslocamento em relação a esse nível de base, do nível de topo, né, ou seja, até onde ela vai, e o deslocamento em relação a esse nível de topo, caso ela tenha. Tá? A nossa intenção, então, é fazer com que ela não interrompa mais no primeiro pavimento e siga até o nível de cobertura. Tá? Então, na faixa top level, eu vou estar mudando aqui do primeiro pavimento para o nível de cobertura. E no momento que eu tiro o cursor de cima do painel de propriedades, ó, o resultado ali a gente já consegue visualizar, né, uma vez que ele levantou, que ele seguiu com esses pilares até o nível de cobertura. Ó. E agora, esses 6 pilares estendem ali, né, ultrapassam o nível do primeiro pavimento. Tá? Dessa forma, nós acabamos de concluir então a aplicação de todos os pilares que utilizaremos, de uma forma bem simples de aplicação dos pilares e de ajuste, né, em relação às informações que foram inseridas no primeiro momento. Tá? Isso é um padrão dentro do Revit, serve para todas as ferramentas. Qualquer item que eu construa, eu tenho como possibilidade de a qualquer momento estar alterando essas informações através aqui do painel de propriedades. Para retornar aqui, para destacar novamente apenas uma das vistas, basta clicar naquela vista que eu pretendo estar utilizando. Ó, clico aqui dentro aqui da vista e dentro da aba View, no painelzinho Windows, nós temos ao lado aqui a função Tab Views, com o atalho TW, justamente o oposto da função Tile Views, onde eu consigo estar expandindo aquela vista que anteriormente estava ali dividida com a outra. Ok? Na sequência agora, irei até a planta estrutural, né, correspondente à nossa planta de forma do nível térreo. Né? Vem até aqui o nosso navegador do projeto, dou 2 cliques rápidos aí em cima dela. E aqui nós temos aqui a visualização, né, de todos os pilares que foram construídos aí junto aos grids existentes no nosso projeto. Tá? Então, vejo aqui a representação de todos aqueles, né, que estão passando por esse nível. Vou estar retornando aqui até a nossa aba de estrutura. Na nossa aba de estrutura nós temos aqui o painel de fundação, onde nós temos 3 opções. A opção Isolate permite ali a criação de sapatas e blocos. Né? Esses blocos já existentes no nosso arquivo foram aplicados justamente com a opção Isolate. Nós temos aqui a opção também Wall, que faz a aplicação das vigas baldrame, né, a partir da locação ali de paredes existentes nesse arquivo. E por último a opção Slab, né, corresponde ali às lajes. Tá? A opção Slab tem aqui ainda como uma subferramenta ali a opção Slab Edge, que permite ali a alocação de uma viga de borda, né, a partir do momento que eu já tenho ali uma laje existente. No nosso caso nós utilizaremos a função Slab mesmo, né, sem essa aplicação ali direto ali dessa laje. Tá? Vou estar dando um clique aqui na opção e o Revit automaticamente nos levará até a aba de modificação. Tá? Diferente da ferramenta anterior, que bastava ali um ESC para que nós pudéssemos sair ali da ferramenta de coluna, a ferramenta de laje, né, a função Slab, só permite, né, que eu saia ou confirmando, caso já tenha finalizado o desenho, ou descartando, cancelando, caso eu queira desistir da aplicação dessa ferramenta. Não adianta dar o ESC. Caso eu tente retornar aqui até a aba de estrutura ou qualquer uma outra aba, as funções estarão desligadas, né? Uma vez que eu só consigo sair do comando ou confirmando ou descartando a aplicação. Ok? Bom, temos aqui as formas de desenho, né? Tem aqui ó, linha, retângulo, polígono escrito, círculo, arco de início e fim, raio, S-Line. Né? Temos diferentes opções aqui dentro do painel Draw como forma de desenho, né? Para estar definida essa área da laje. Além disso, temos aqui a barra aqui com algumas funções, né, com algumas variações aqui na aplicação. Uma delas aqui é a informação do offset, que permite o desenho com deslocamento em relação ao caminho que o nosso cursor percorre. Tá? E dentro do nosso painel de propriedades, assim como acontece com todas as outras ferramentas dentro do Revit, nós temos aqui a lista com os tipos, onde eu tenho como possibilidade a escolha da opção, né, do tipo, aí no caso de laje que aplicaremos. No nosso caso será a laje H 30 centímetros. Tá? E em seguida temos aqui as informações de locação, o nível ao qual essa laje será aplicada, o deslocamento em relação a esse nível, caso ele tenha, as informações relacionadas à estrutura dela, ou à área de cobrimento dessa laje, e as informações relacionadas à dimensão, que serão preenchidas a partir do momento que eu aplico essa laje. Ok? Bom, vou estar pegando aqui a opção de retângulo, uma vez que nossa laje é uma laje retangular, então é mais fácil a aplicação pela função de retângulo, será mais prática do que pela aplicação de linha. Tá? E a nossa intenção é que essa laje tenha um avanço em relação aos grids de 50 centímetros. Tá?
Então, o que eu farei nesse momento? Vou estar colocando aqui dentro da faixa de offset, um offset de 0,50 ou 0,50, é indiferente o uso da vírgula ou do ponto aqui, de acordo com a configuração desse arquivo. Tá? E o Revit entende nesse momento agora que em relação ao retângulo desenhado, ele terá um deslocamento, ou para fora ou para dentro, com 50 centímetros de distância. Tá? Vou começar aqui pela primeira interseção, pela interseção 1A, ó, encontro aqui o grid, né, o midpoint do pilar, ou então a interseção entre esses dois grids, né, uma vez que o midpoint do pilar está exatamente nesse grid. Clico aqui, ó, solto o clique. No momento que eu movimento aqui o cursor, notem que o retângulo está sendo construído com deslocamento em relação ao ponto que eu havia clicado. Caso eu queira reverter o lado desse deslocamento, eu consigo estar fazendo isso através da barra de espaço. Ó. No momento que eu aperto a barra de espaço, o Revit inverte ali o lado de deslocamento. Eu vou estar vindo até aqui, ó, um encontro D4, tá? Ó, vem até a interseção ali desse grid, né, desses dois grids, né, o D4. Ó, encosto aqui na interseção, cliquei. Nesse momento, ó, ele construiu ali as linhas de limite, né, da nossa laje, com 50 centímetros de deslocamento em relação aos grids de periferia. Tá? Vou estar dando um ESC aqui, ó, da função de retângulo. Tá? As duas linhas que aparecem aqui mais curtas, paralelas aí, são linhas que correspondem à maior direção dessa laje. Tá? Como a nossa laje é uma laje quadrada, é indiferente aí se ela ficou na linha horizontal ou na linha vertical. Ok? Vou estar clicando aqui na opção Finish e confirmando essa aplicação. Tá? Ó, acabo de confirmar essa aplicação, vou dar um clique aqui para fora. Tá? Vejo então aqui agora que os limites dessa laje, né, caso retorne aqui até a vista 3D, ó, nós estamos vendo ali essa laje ali, né, inteira, esse radieiro aqui aplicado. Ok? De uma forma então bem simples também, né, fizemos a aplicação da laje. Caso eu precise editar essa laje, basta selecioná-la, né, dentro de qualquer uma das vistas aí, onde ela está visível. E o Revit, ao final da aba de modificação, apresenta aqui, após o painel Create, a opção Edit Sketch, onde ele retorna até o modo de desenho, né, e eu poderia estar modificando essas linhas, caso contrário, confirmando aqui, ele reaplica, né, novamente, né, ele atualiza a aplicação. Além disso, dentro do nosso painel de propriedades, assim como aconteceu com o pilar, nós temos aqui como possibilidades informações do nível que ele está vinculado, do deslocamento em relação a esse nível e as informações relacionadas ao seu dimensionamento. Ok? Na sequência agora, irei até a planta do primeiro pavimento, a planta de forma, né, a planta estrutural do primeiro pavimento. Tá? Notem que nessa planta nós temos aqui também uma mudança de representação gráfica de alguns pilares. Ó, são aqueles pilares que morrem nesse nível, né, morrem no nível de primeiro pavimento. Então, ó, eles têm aqui a silhueta azul, né, e uma representação de hatch ali com linhas diagonais cruzadas, diferente daqueles que continuam e vão até o nível de cobertura. Bom, dentro dessa vista aqui agora, a próxima ferramenta utilizada será a ferramenta Bin, que está aqui dentro da nossa aba de estrutura, né, no nosso painel de estrutura. Corresponde ali à nossa ferramenta de viga, né, a aplicação da nossa viga. Vou estar clicando aqui na opção Bin. Assim como aconteceu anteriormente, o Revit automaticamente nos leva até a aba de modificação, apresentando aqui as formas de desenho dessa viga. Tá? Assim como aconteceu com a coluna, ele também apresenta a opção On Grids, onde ele me permite ali a aplicação a partir da alocação de grids existentes. Só que ele só considera a alocação dos grids caso já tenha pilares aí aplicados. Tá? Caso eu não tenha pilar ainda dentro dessa vista, dentro do nível ao qual eu quero estar aplicando essas vigas, não funcionará a função do On Grids. Tá? Bom, temos aqui as informações adicionais, como aqui a definição do nível ao qual ela está sendo aplicada nesse momento. É o nosso nível do primeiro pavimento de fato. A nossa lista de tipo, né, a opção aqui de 20 por 35, que será a nossa opção aí utilizada. Tá? E aqui as informações relacionadas ali à localização do cursor. Né? Se o cursor está ligado ali em relação a Y, se ele está ligado à origem, à esquerda, à direita, o centro, né, em relação ali ao caminho que nós percorreremos, o deslocamento em relação a Y, caso tenha, a alocação do cursor em relação a essa viga em Z, se o nosso cursor está ligado, né, pelo topo dela, se está pela origem, que normalmente é o centro, se está pelo centro ou pela base. Manteremos aqui pela opção topo, e dessa forma toda a altura da viga, né, ela será aplicada a partir do primeiro pavimento e ocupará ali, no caso, toda a altura dela ocupará um nível inferior, né, ocupará ali a área do teto do térreo, ok? Também com deslocamento em zero. Bom,
mais prático do que desenhar aqui trecho por trecho será a aplicação através também da opção OnGrids, né? Eu estou dando um clique aqui na opção OnGrid. Novamente ele entra num modo onde ele só consegue sair ou confirmando ou cancelando. Vou estar abrindo aqui a janela de seleção, ó, tá? Mesmo que eu pegue aqui, ó, o grid D, ó, vou abrir a janela de seleção da direita para a esquerda, ó, notem que ele não considerou a aplicação dos grids, né, das vigas, no grid D, uma vez que o grid D não tem nenhum pilar vinculado a ele. O mesmo aconteceu aqui no grid 2, ó, entre o trecho B e C, uma vez que eu não tenho pilar na interseção C2. Ok? Bom, faço aqui de forma automática, onde eu posso, confirmo com o Finish, tá? E agora, ainda dentro do comando, de forma manual, farei pela opção de linha. Ó. Com a opção de linha, vou estar aqui, ó, pegando o eixo aqui, né, do pilar, que está aqui no grid C1, e encerrando aqui no grid D, ok? Tá? Ó, ele continua aqui, vou dar um ESC para sair dessa conexão. Em seguida, venho aqui do próximo lado, ó, no grid 3, né? E no grid 3, ó, farei a extensão do grid 3, da interseção do grid 3 até o grid D, ok? Dou um ESC aqui, ó. Sair daquela conexão. Mais um ESC e ele sai do comando. Ó. Retornou até a aba de estrutura e o painel de modificação voltou apenas a ser apresentado como Modify. Ok? Então, fizemos aqui todas as vigas vinculadas ao primeiro pavimento. Ó. Consigo visualizar isso aqui dentro da vista 3D. Né? Ó. Essa aplicação feita. Tá? Caso eu acesse aqui uma das vistas de elevação, ó, notem que o topo da viga, né, ficou alinhado ao primeiro pavimento, né, uma vez que a alocação dela foi feita pelo topo, tá? E dessa forma toda a altura da viga ocupou o espaço inferior, o espaço aqui do nível térreo, ok? Bom, algumas dessas vigas se repetem no nível de cobertura, tá? Vou estar vendo até aqui a vista aqui de primeiro pavimento, na nossa planta de forma do primeiro pavimento, onde acabamos de estar construindo, tá? E claro que posso ir até a planta de cobertura e reaplicar através da função bin, né, utilizando ali de preferência a opção OnGrids, né, e fazendo a seleção a partir da alocação dos pilares existentes, ou uma outra forma para que a gente possa explorar mais opções é repetir essa aplicação, né, gerar uma cópia das opções das aplicações já feitas no nível do primeiro pavimento. Tá? Eu vou estar abrindo aqui uma janela de seleção, estou na planta do primeiro pavimento, da esquerda para a direita, tá? E dessa forma, apenas esse trecho aqui será selecionado, né? O trecho que vai da interseção A1 até a interseção C3 lá na diagonal. Tá? Ó, faço a seleção, então, ignorando aqui as vigas que estão entre 3 e 4 e as vigas que estão entre C e D. Ok? Bom, feito isso, tá? Eu vou vir até a opção de filtro, clico aqui na opção aqui do filtro, tá? Vou estar desmarcando aqui a opção de Structural Columns e deixarei marcado apenas a opção de Structural Framing, né, correspondente ali às nossas vigas. Vou estar dando aqui o OK. Tá? Ó. O Revit consegue agora me apresentar então aqui as informações da categoria selecionada, uma vez que eu tenho apenas vigas selecionadas. Tá? E aqui, ao final, dentro da nossa aba de modificação, nós temos o painel Clipboarder, onde nós temos aqui a função do Copy to Clipboard, que é a opção do Ctrl C. Tá? Clicando aqui na opção do Copy to Clipboard, o Revit habilita a opção do Paste, que permite diferentes formas de estar colando esses objetos. Tá? Vou vir até a vista 3D, ó, vai ficar mais fácil de enxergar aí essa aplicação. Venho até a aba Modify, clico na extensão da função Paste lá no painel Clipboard e dentro das opções aqui possíveis, né, de aplicação, uma delas é a opção de alinhar a níveis selecionados. Ou seja, eu consigo, a partir da cópia que eu acabo de registrar, está colando em outros níveis no mesmo alinhamento vertical. Tá? Vou clicar nessa opção, na segunda opção. Ele me apresenta a lista com todos os níveis aqui do arquivo. Tá? Essa aplicação já foi feita no primeiro pavimento, a nossa intenção é que ela se repita no nível de cobertura. Seleciono o nível de cobertura, dou OK, ó, e de uma forma muito mais rápida, talvez, né, bem prática também, acabo de repetir ali a aplicação de todas as vigas, no caso que me interessavam ter aqui no nível de cobertura. Ok? Tá? Caso eu venha aqui na planta aqui de cobertura, na planta de forma de cobertura, ó, eu consigo estar visualizando essas vigas que nós acabamos de criar através da função de cópia. Agora,
né, nós temos aqui então como gabarito para alocação das nossas lajes todas as vigas, né, que serão ali os limites de cada uma dessas lajes. Tá? Nesse trecho aqui entre o grid CD, nós teremos paredes estruturais, tá? Fazendo aqui uma caixa. Bom, essas paredes eu farei aqui na planta de piso dessa vez, tá? Na planta de piso de armadura, ó, venho aqui na planta do primeiro pavimento, que é onde elas sairão, né? Nós temos aqui a visualização das vigas, ó, que servirão ali de apoio para essa parede estrutural, tá? Aqui na planta de armadura do primeiro pavimento, ok? Vou estar clicando aqui dentro, vou retornando até a aba de estrutura, dentro do nosso painel de estrutura, utilizarei aqui a opção da parede estrutural, logo ao lado ali da opção de viga e da opção de coluna. Clicando aqui nessa opção, o Revit nos levará até a aba de modificação, apresenta aqui o painel Draw com as formas de desenho, né, que eu posso estar utilizando para a construção dessa parede, e temos aqui as definições, né, das variáveis ali dentro dessa aplicação. Dentro do nosso painel de propriedades, nós teremos ali a lista com os tipos, né? No caso, nós utilizaremos aqui a parede é igual a 20, tá? E temos aqui as informações de locação. Bom, assim como acontece com o pilar, o Revit considera aí a construção da parede, no primeiro momento, pela profundidade, tá? Como nós estamos numa planta de piso, né, acaba ficando mais lógico a construção pela altura, tá? Uma vez que eu quero sair do nível atual, que é o nível de primeiro pavimento, e ir até o próximo nível, que é o nível de cobertura. Então, vou estar modificando aqui do Depth para o Height. Tá? O Revit informa ali que terá que modificar ali as informações relacionadas à altura. Tá? Então, mudo aqui para a altura e informo que ele chegará até o nível de cobertura, uma vez que o nível de cobertura é um nível superior ao nível que nós estamos. Tá? Bom, essa informação também foi atualizada dentro do painel de propriedades, né? Um outro caminho para modificar a mesma informação, ó, Base Constraint no primeiro pavimento, com deslocamento em 0. Chegando até o nível de cobertura no Top Constraint com também deslocamento em 0. Ok? Bom, eu vou vir agora aqui, ó, não da interseção, não do eixo do pilar que está ali embaixo. Virei sim, ó, da ponta aqui da extremidade final, do endpoint desse pilar, um pouco acima então ali do grid C. Ok? Clico aqui, ó, exatamente alinhado ao eixo do grid 1. Tá? Ó, clico aqui e trago até o grid D. Ok? Ele fez ali o primeiro trecho, tá? Mesmo eu farei aqui desse lado, ó. Venho aqui agora aqui na linha do grid 3, junto aqui, né, um pouco acima do grid C, tá? Ó. Acho aqui o endpoint, vou estar clicando e vou estar trazendo aqui até o final no grid D, ok? Ó, dou o ESC aqui uma vez, dou o ESC a segunda vez, saí do comando, retornei até a aba de estrutura, tá? Uma forma de visualizar aquilo que está sendo cortado na vista é desligando aqui a função do Finlines, que está na barra de acesso rápido aqui em cima, o atalho para ele é TL, está também na aba View, a função Finlines aqui no painel Graphics, ó, onde eu consigo, né, no momento que eu desligo essa função, ó, visualizar em destaque com linhas grossas todos os elementos que estão sendo cortados, ou seja, todos os elementos que passam por esse nível. Tá? Então eu vejo ali as vigas ali com uma representação mais fina e as paredes e os pilares com uma representação mais grossa. Tá? Ó, vindo até a vista 3D, ó, o que acabamos de fazer, né, foi exatamente a construção dessas paredes aqui. Ok? Bom, seguindo aí, agora que nós já temos aqui também as paredes, nós construiremos aqui as lajes. Tá? Já as lajes, assim como nós fizemos a laje do radier, fizemos na planta de forma, o mesmo faremos aqui para as demais. Ó. Vou estar vindo até a planta do primeiro pavimento. Tá? Dou 2 cliques aqui, vem até a planta estrutural do primeiro pavimento. Tá? Dentro da nossa aba de estrutura, nós vimos anteriormente a função do slab, mas nós temos aqui dentro do painel de estrutura também a função do piso estrutural, né? O floor estrutural com atalho SB. Tá? Eu dessa vez utilizarei a opção do piso estrutural, não da laje estrutural. Tá? Eles terão a mesma função aí dentro do Revit, tá? Uma questão de classificação. A gente costuma, pelo slab ser fundação, a gente costuma utilizar ele para a construção de radier. E para as lajes dos pavimentos, a gente utiliza a função de piso. Tá? Então, vou estar pegando aqui a opção do floor estrutural. A aplicação é exatamente idêntica à aplicação que nós fizemos do slab. O Revit nos levará até a aba de modificação, apresentando as formas de desenho. E essa é uma função onde eu só conseguirei sair ou confirmando ou descartando essa execução. Tá? Dentro do nosso painel de propriedades, nós temos aqui a lista com os tipos. Nós utilizaremos aqui uma laje de 15. É a opção aqui H igual a 15 centímetros. A alocação será feita de fato no primeiro pavimento, que é o nível atual, com deslocamento em 0.
ok? Bom, vou pegar aqui um retângulo, né, em relação às formas de desenho, uma vez que todas as nossas lajes são lajes retangulares, tá? Então eu pego aqui a opção do retângulo, tá? Eu vou estar ignorando o primeiro trecho, né, o trecho entre 1 e 2, A e B, uma vez que aqui nós teremos uma escada. Eu começo aqui então pela opção do grid entre 2 e 3 em A e B, tá? Vindo até aqui o eixo do pilar, ó, do eixo do pilar ao eixo do pilar lá na diagonal, tá? Ó, faço aqui a marcação, né? Ele coloca aqui as linhas paralelas, essa é uma área de 2 por 2, então é indiferente a posição que as linhas estarão, né? A linha de direção ali da maior direção. Vou estar clicando no Finish, ó, e confirmo agora aqui a aplicação desse primeiro trecho de laje. O Revit já automaticamente vincula uma simbologia que está configurada nesse arquivo para que ela aplique. No momento que ele aplica aí a laje ou o piso, ele automaticamente seleciona esse item, então notem que ele está aqui selecionado. Vejo aqui as informações do objeto que eu acabo de aplicar, as informações de dimensão, e tenho como possibilidade a opção Edit Boundary, onde ele retorna ali ao modo de desenho. Caso eu precise editar alguma coisa, eu poderia, através da seleção, na opção Edit Boundary. Confirmando novamente, está aqui aplicado. Ou dando ESC, ou clicando para fora, eu saio da seleção desse objeto e ele retorna até a aba de estrutura. Tá? Notem que vocês podem estar conseguindo selecionar ou não essa laje no momento que vocês clicam aqui na superfície dela. Tá? Isso é de acordo com a marcação que está aqui, dentro do botão Modify. Na extensão do botão Modify em Select, nós temos aqui uma função, selecionar os elementos pela face. Caso essa opção esteja desabilitada, eu não consigo selecionar os objetos clicando na superfície, só consigo selecionar os objetos uma vez que eu clique nas linhas de limite. Tá? Então, vocês podem estar deixando nesse momento a opção de Select Elements by Face habilitada, que dessa forma vocês terão a seleção mais simples, aí, mais fácil da laje, caso precise editá-las. Tá? Entro aqui novamente na opção aqui do Floor estrutural, pego aqui a opção do retângulo, tá? Vou fazer aqui novamente, da interseção agora do grid B1 até a diagonal do grid C3, ok? Sempre ali no alinhamento dos grids, na interseção no eixo dos pilares. Faço o desenho, as linhas aqui ficaram na mesma posição, na posição correta em relação ali ao maior comprimento da laje. Vou estar confirmando, fiz o segundo trecho. Tá? Dou um ESC aqui, eu clico para fora, pego novamente aqui a opção do Floor estrutural, novamente a opção do retângulo e faço agora aqui da interseção C1 até a interseção D3. Tá? Ligando aqui até a linha de grid D. Ok? Feito ali a área, confirmo essa aplicação e fiz ali as 3 lajes correspondentes ao nível do primeiro pavimento. Tá? Concluídas as lajes, pelo menos 3 dessas lajes se repetirão no nível de cobertura. O mesmo processo utilizado anteriormente na vista com as vigas, onde nós repetimos a aplicação através da função de cópia, pode ser aplicado aqui também. No momento que eu seleciono aqui as lajes, e aí lembrando, caso eu vá fazer essa seleção através do clique, o Revit só seleciona, ele só adiciona objetos, caso eu esteja com o Ctrl habilitado. Tá? Vou clicar aqui nessa laje, seguro o Ctrl, o cursor mostra aqui no indicador dele ali um sinal de positivo, e dessa forma eu consigo adicionar objetos à seleção. Caso contrário, toda vez que eu clicar no novo objeto, ele inverterá a seleção. Com as 3 lajes selecionadas, clico aqui na aba, na opção Copy to Clipboard, exposta aqui na aba Modify, no painelzinho Clipboard. Ok? Clicando aqui, venho até a função do Paste e acesso aqui a opção de alinhar os níveis selecionados, onde tenho como possibilidade a repetição desses objetos no mesmo alinhamento vertical. Seleciono o nível de cobertura, confirmo essa aplicação e a aplicação automaticamente foi feita, ele gerou as cópias aqui no próximo nível. Como nós não tínhamos aqui a laje da área da escada, eu terei que ir até a planta de cobertura, tá? E desenhar essa laje aqui, na nossa planta estrutural de cobertura, entre o grid 1, 2, A e B, estarei acessando aqui a opção do piso estrutural, do floor estrutural, tá? Pegando aqui novamente o retângulo, notem que automaticamente o nível vinculado já é o nível corrente, o nível de cobertura. E, da mesma forma, sempre da interseção até a próxima interseção de grid, tá? Faço ali a marcação do retângulo e confirmo essa aplicação. Tá?
Bom, dessa forma, então, concluímos a aplicação de todas as lajes do nosso projeto, né, de uma forma simples, uma vez que algumas dessas lajes se repetiam no próximo pavimento. Ok? Bom, agora iremos até a nossa vista de elevação oeste, tá? Onde vemos ali o projeto ali de lado, né? Vemos ali a visualização lateral desse projeto. Pegaremos aqui a ferramenta BIM, né? A ferramenta de viga dentro da nossa aba de estrutura, tá? E aplicaremos aqui uma viga inclinada. Para a aplicação dessa viga inclinada, nós modificaremos aqui o justification dela em Z. Nós não desenharemos pelo topo da viga, e sim pela parte inferior da viga, tá? Colocando aqui na opção de Button. Tá? Mudando aqui então o Z justification dessa viga, ó, eu venho até aqui a interseção do grid C junto ao nível térreo, clico nessa interseção, e irei aqui até a interseção do grid D com o nível do primeiro pavimento. Clicando aqui, o Revit dará um aviso ali em relação à união, que ele terá que refazer. Está clicando aqui na opção do Unjoin, ó, e ele desfez ali a união já existente, né? Ele acaba fazendo uma nova união aqui entre as vigas. Tá? Ó, vou estar indo até a vista oposta, a vista leste, tá? E farei exatamente o mesmo. Novamente venho até a função BIM, né? Pego aqui a opção, ó. A última aplicação ficou registrada, então ele já está aqui com a marcação na parte inferior da viga. Eu também pegarei aqui a opção do grid C junto ao nível térreo e terminarei ali essa viga no grid 1, né, no grid D junto ao nível de primeiro pavimento. Ó. O mesmo alerta aparecerá em relação ali às novas uniões, manda ele desunir ali os objetos para que ele possa redefinir a união dos mesmos. Tá? Ó, visualizando aqui na vista 3D agora, nós temos aqui duas vigas inclinadas ali, né? Apoiadas aqui, saindo ali do pilar já existente. Ok? Bom, dessa forma então nós concluímos aqui a nossa primeira aula, né? A aula, fizemos basicamente todas as modelagens. Na próxima aula nós modelaremos ali a escada, tá? E em seguida faremos a armadura de todos os objetos construídos até aqui. Agradeço a atenção, até a próxima aula. E aí, o que você achou dessa primeira aula, né? Bom, no fim desse evento, a ideia é que você veja um pouco a quantidade de coisas que você aprendeu em tão pouco tempo. A quantidade de coisas novas que talvez você não sabia e que você agora sabe em tão pouco tempo, honestamente, investido em aprendizado. Beleza? A gente ouve muito por aí que muita gente, ou talvez até nós mesmos, nunca temos tempo disponível para fazer um curso, para estudar alguma coisa nova, para aprender uma coisa nova, né? Mas, na verdade, só com um pouquinho de dedicação de tempo, dedicação real de tempo, a gente pode aprender um monte de coisas que a gente não sabia. Então, no fim desse evento, né, ou seja, no final das próximas aulas, é legal ter um pouco essa reflexão. Bom, o nosso evento ele é 100% gratuito, incluindo o certificado oficial Autodesk, que eu já vou te dizer como é que você vai emitir, beleza? Porém, antes da gente chegar lá, eu tenho 2 pedidos para te fazer, ok? Bom, o pedido número 1 é, cara, que você vá até o fim desse evento, beleza? Se compromete, faz um compromisso com você mesmo ou você mesma, sabe? Assiste o próximo vídeo que vai sair na quarta-feira agora, assiste o outro vídeo que vai sair na sexta-feira, vai até o final dessas aulas, emite o seu certificado oficial Autodesk. O mundo todo está migrando para o BIM. Durante essa quarentena, tem muitos profissionais, contratantes, donos de escritórios de arquitetura e engenharia que estão aproveitando esse momento para mergulhar de cabeça no BIM, para aprender essa nova metodologia. E quando acabar a quarentena, o mercado vai voltar exigindo BIM mais ainda, mais do que já estava exigindo antes. Então, aliás, se você é dono de um escritório, ou arquiteto, ou contratante, né? Cara, comenta aqui abaixo, fala se não é verdade, se você não está aqui agora mesmo assistindo esse evento. Comenta abaixo desse vídeo. Bom, eu queria saber também. A minha teoria é que aqui, assistindo esse vídeo agora, tem um monte de dono de escritório, tem um monte de arquiteto, de contratante aprendendo BIM, beleza? Então, faz esse investimento, faz esse compromisso com você e vai até o fim desse evento. Bom, o pedido número 2, que eu mais ou menos já pedi junto ali no 1, é que você comente aqui abaixo desse vídeo,
beleza? Ou seja, todo mundo, comenta aqui abaixo desse vídeo, diz o que você achou desse evento, diz o que você achou dessa primeira aula, diz o que você achou da didática do Luiz. Cara, a gente vai ficar super feliz em ver, em responder. Se você já passou por alguma história parecida com as que eu te contei aqui, comenta aqui abaixo, diz qual foi sua experiência. Cara, a gente vai ficar bem feliz, beleza? Quanto mais comentários tiver, mais feliz a gente fica. Então, te agradeço se você puder comentar. Bom, agora vamos falar sobre o certificado oficial da Autodesk. Para emitir o certificado oficial Autodesk é bem simples. Você precisa ter um código inteiro, tá? Um código que é uma sequência de letras e números. E esse código será passado ao longo dos próximos vídeos. Tá? Então vai ter uma parte dele tá aqui nesse vídeo, vai aparecer aqui na tela em algum lugar, talvez aqui, tá? Nesse exato momento. A segunda parte dele vai estar no próximo vídeo, a outra parte vai estar no outro vídeo. Aí você vai juntar essas partes e vai emitir o seu certificado oficial da Autodesk, beleza? Então, por enquanto, o que você tem que fazer é pegar esse código que eu botei aqui na tela, anotar em um lugar que você não perca e guardar até ter as outras partes dele, ok? Bom, no próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos começar a fazer as armaduras dos elementos estruturais, beleza? Então, cara, tem muito conteúdo pela frente, a gente vai aprofundar muito mais dentro dessa estrutura que a gente começou a fazer hoje junto com o Luiz. E basicamente é isso. Esse vídeo aqui ele vai continuar disponível agora nos próximos dias. Se você conhece alguém que queira participar, que não pôde, cara, compartilha, convida as pessoas que você conhece para assistir também. Vai ser super legal, vamos tornar isso maior ainda. Não esquece de deixar um comentário legal aqui abaixo. E muito obrigado pela presença. Muito obrigado por estar aqui de verdade, de coração. É isso. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima aula. Um abraço. Galera, beleza? Meu nome é Oscar dos Anjos, sou da Celercad, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Basicamente, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre como o Revit foi essencial na minha carreira, tá? Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar quando eu decidi que eu ia começar a trabalhar com Revit, eu tive um desafio, né? Não era um desafio, na verdade era uma tarefa que eu tinha diária de fazer um 3D, tá? De desenvolver um detalhe hidrossanitário no AutoCAD. E eu particularmente, apesar de gostar muito do AutoCAD, na época eu não considerava ser um bom fluxo de trabalho fazer as coisas em 3D no AutoCAD. Eu não gostava muito. Não gostava do acabamento que algumas coisas tinham. E aí eu simplesmente decidi começar de fato a utilizar o Revit nos meus projetos. E de cara eu já me apaixonei quando eu comecei a utilizá-lo, né? É uma ferramenta fantástica que me ajudou muito no fluxo de trabalho que eu atuo hoje, da forma como eu trabalho hoje. Me deu de fato a oportunidade de começar a me preocupar com aquilo que realmente importa. Apesar de usar programação e usar AutoLisp, né, que é uma linguagem de programação nativa do AutoCAD, o Revit ele facilita muito o fluxo de trabalho. Então tem algumas etapas onde realmente era muito melhor fazer as coisas no Revit, tá? E não utilizar o AutoCAD simplesmente. Alguns fluxos de trabalho eu ainda utilizo o AutoCAD, mas o Revit é assim, sei lá, 90% do que eu trabalho hoje é utilizando o Revit, tá? Estritamente Revit. Fora que o acabamento das coisas fica muito melhor, a redução de custo, tá, na obra, ele é significativa, os desperdícios são muito diminuídos, tá? Existe uma série de coisas que nós conseguimos melhorar quando nós utilizamos Revit no nosso fluxo de trabalho, né? O que não acontece, por exemplo, no AutoCAD. É interessante notar também que o Revit, principalmente a parte de famílias dele, né, que são, se a gente fosse ilustrar, seriam basicamente os blocos do AutoCAD, eles agregam informações, agregam partes técnicas, agregam várias coisas
que na maioria das vezes são possíveis se fazer no AutoCAD, mas eu acredito que seja mais amigável utilizar o Revit nessas circunstâncias, né? Eu poderia utilizar sim blocos dinâmicos, poderia colocar atributos dentro desses blocos, como eu faço em alguns fluxos de trabalho, mas é mais amigável, digamos assim, as modificações são mais amigáveis no Revit do que no AutoCAD, tá? É interessante notar também que o meu fluxo melhorou muito em questão de cronograma de obra e a parte de quantitativo, tá? Hoje eu utilizo um sistema ERP chamado Cienge, tá? Que eu faço a integração direto do Revit com o Cienge. Então isso minimiza também a mão de obra do pessoal do planejamento, por exemplo, de ter que inserir essas informações, como acontecia antigamente, manualmente no sistema, tá? Ou seja, trabalhos de semanas, de 2 ou 3 semanas, podem ser simplificados em alguns segundos, apenas inserindo um arquivo TXT no Cienge, tá? E foi um avanço muito grande para mim, principalmente ter conhecido a Axion. Apesar de já trabalhar com Revit Map, na época, quando eu comecei o meu curso, né, foi um diferencial muito grande poder participar do treinamento da Axion, né, que me deu uma visão muito mais abrangente sobre quais as potencialidades que eu tinha com o Revit. A parte de modelagem, a parte de projeto executivo, a parte de introdução, né, que eles chamam de Revit Start, que eu não considero que seja um start, né, digamos assim, eu não considero que sejam os fundamentos, porque é muito abrangente, mas foi um diferencial muito grande, né, fazer parte do treinamento da Axion e fazer parte também do Revit, né, de ter a ferramenta, mais uma ferramenta esplendorosa da Autodesk no meu fluxo de trabalho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo basicamente falando um pouco sobre o Revit, sobre como ele influenciou o meu processo de trabalho e as coisas que eu executo hoje. E é isso, um grande abraço e valeu!